Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do bate-boca entre o André Mendonça e o Alexandre de Moraes, cara. Rapaz, teve um julgamento lá no STF, um dos julgamentos das muitas pessoas envolvidas lá nos ataques no 8 de janeiro, né? Eu já expliquei para vocês que eu acho um absurdo sequer essas pessoas estarem sendo julgadas pelo STF, deveriam estar sendo julgadas na primeira instância. A maior parte delas não tem evidência nenhuma que tenha feito alguma coisa errada de fato ali. Estão sendo acusados do tal do crime multitudinário, né? De que estava lá no meio, então tem que ser culpado também, né? Enfim, um absurdo esse julgamento. Mas aí, em determinado momento, o André Mendonça colocou um ponto muito curioso, que é um ponto que eu questionei na época também, né? Que eu sempre falei isso. O que aconteceu no 8 de janeiro foi muito mais uma falha do sistema de segurança do Palácio do Planalto do que qualquer outra coisa. Porque, né, em todas as manifestações que você teve no 7 de setembro, em outras grandes manifestações em Brasília, tinha muito mais gente do que no 8 de janeiro, mas muito mais gente mesmo. E sempre tem gente que quer quebrar as coisas, meu amigo. E toda manifestação tem isso. Como é que você evita esse tipo de coisa? Você bota uma proteção adequada ali, bota os guardas ali, né? E aí, o que aconteceu é que o Alexandre de Moraes levantou, pô, onde é que estava a proteção do Palácio do Planalto nesse dia 8 de janeiro, né? E é uma questão que eu acho que realmente é questionável isso, né? O Alexandre de Moraes ficou chateadíssimo. Como ousa questionar o ministro da Justiça? E o André Mendonça, não, peraí, eu não ponha palavras na minha boca. Vamos ouvir aqui que realmente é chocante a briga dos dois aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Não Tenho Saúde Mental, Taxação sobre Grandes Pobrezas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, antes de mais nada, eu vou tocar o trechozinho aqui para vocês ouvirem e vou interrompendo conforme tenha alguma coisa interessante para dizer aqui. Olha só. Posso, ministro Gilmar? Não, é só para colocar. Agora, eu estou tentando me deter no caso concreto. Não, sim. Porque, vamos lá, eu fui ministro da Justiça. E o senhor também trabalhou no Palácio do Planalto, na subchefia de assuntos jurídicos. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Olha o que ele fala, é o argumento que eu falo para vocês, né? Em tudo quanto é manifestação que teve, não só lá em Brasília, na Avenida Paulista, em qualquer lugar ali essas manifestações todas, elas tinham um aparato policial de proteção. Se tivesse um aparato policial de proteção adequado, existe um plano escudo lá na Praça dos Três Poderes, a gente já falou isso, eu já fiz um vídeo sobre isso na época, né? É um plano que toda vez que tem manifestação na esplanada dos ministérios, esse plano é acionado. Sabe qual foi a única vez que esse plano não foi acionado? No dia 8 de janeiro. Por que não foi acionado? Por que só tinha meia dúzia de guardinha ali e sem nenhum reforço, sem nada? Existem pessoas que dizem que havia a Guarda Nacional de Segurança, a Guarda Nacional teria sido chamada pelo Flávio Dino, mas estava parada. Não foi colocada porque eles seguraram isso daí. Para mim isso é o que aconteceu, é o que eu falei para vocês. O pessoal deixou acontecer de propósito. Aqui, ó, olha a continuidade do que ele fala. Não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Isso, André. O Aécio Lúcio Costa Pereira é justamente o cara que está sendo acusado, né? Estão discutindo o caso desse cara específico, que é um dos participantes lá do 8 de janeiro, e é lógico, a ação dele é uma coisa que é questionável, eles estão julgando ali, mas faz diferença se eles se deixaram ele entrar no Palácio do Planalto, é a questão que ele está colocando ali, né? Aí agora vai entrar o Alexandre de Moraes, olha só. O Alexandre de Moraes ficou mordido com isso. Ele ter falado, não, que em tudo quanto é manifestação tinha polícia, então não teve problema. Olha só ele explicando aqui. Ele vai dar a justificativa de que os coronéis da polícia militar do DF foram presos por conta disso, por não terem feito isso.
Só que o André Mendonça responde, não, mas dentro do Palácio do Planalto tem a polícia do Palácio do Planalto, tem a Força Nacional de Segurança, que poderiam ser usadas e não foram usadas. Por que só a polícia do DF, que está sendo investigada por omissão, e ninguém dentro da polícia do Palácio do Planalto está sendo investigado por omissão, né? Se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, a polícia militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Ou seja, não em relação aos prédios federais, ou seja, o Flávio Dino poderia ter usado a Força Nacional de Segurança no Palácio do Planalto. Ele não poderia usar a Força Nacional de Segurança na rua, porque a rua é jurisdição do Distrito Federal de fato, né? A segurança da cidade de Brasília é da Polícia Federal do DF. Não pode usar a Força Nacional de Segurança sem a autorização do DF, mas pode usar dentro do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto é prédio federal. Em qualquer prédio federal poderia ter sido usado. Prédio federal, Palácio do Planalto, Congresso, STF, todos os prédios federais. Então, em todos eles, a Força Nacional de Segurança poderia ser colocada imediatamente. E a gente sabe que a Força Nacional de Segurança estava em Brasília, porque ela tinha sido solicitada pelo Flávio Dino. O Flávio Dino tinha solicitado a Força de Segurança Nacional, mas na última hora resolveu não usar. Há informações de que os vídeos no Ministério da Justiça mostrariam exatamente o pessoal da Força Nacional de Segurança impedido de entrar e conter o pessoal. Eu não sei se isso é verdade, a gente não tem esses vídeos, né? Então, aqui vem o André Mendonça respondendo, não poderia usar em Brasília, mas pode usar nos prédios federais. Por que não usaram nos prédios federais, né? E eu acrescento algo que o André Mendonça não falou. Se tem 5 coronéis da PM investigados e presos e não sei o que lá, e cadê o pessoal do Ministério da Justiça que não foi preso? Por que não foi preso também, se eles também omitiram nesse caso? Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com conter. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Aí, Alexandre, mas você dizer que a culpa do 8 de janeiro é do Ministério do Ministro da Justiça... Que, lembra, é o Flávio Dino, é o gordão que está sentado aqui, ó, esse gordão sentado aqui, ó, é o Flávio Dino. E, ou seja, o que ele está falando aqui é exatamente isso, né? É a culpa, não vou dizer que a culpa seja, mas a omissão foi. A omissão, de fato, foi do Flávio Dino. Houve omissão do Flávio Dino, houve omissão do governo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Se o governo quisesse ter impedido o 8 de janeiro, teria impedido. Não quis impedir o 8 de janeiro. A minha visão, de novo, eu não tenho evidência, estou falando aqui apenas do que aparece na minha cabeça, é a minha opinião sobre o assunto. O governo Lula estava preparando para uma manifestação até que alguém teve a ideia, falou, vamos deixar esse pessoal quebrar as coisas para fazer igual o 6 de janeiro lá dos Estados Unidos, vamos deixar eles entrarem e quebrarem. Aí arrumaram do Lula ir para Araraquara naquele dia, que ele foi em cima da hora, uma viagem que não estava programada, para visitar Araraquara, porque supostamente teria chuvas, mas não tinha nada demais em Araraquara, na verdade, só para tirar o Lula de lá, para não ter nenhum risco no Lula, né, da coisa dar muito errado e o Lula acabar sendo... Imagina se o pessoal pega o Lula lá no Palácio do Planalto, e não ia dar bom não, né? Então, ou seja, tiraram o Lula dali e de propósito não fizeram essa coisa toda, deixaram o protesto acontecer do jeito que aconteceu e com intenção. Isso eu não tenho como provar. Se foi isso, foi culpa do ministro da Justiça mesmo, isso foi deliberado. A outra hipótese que pode ter acontecido também é apenas a omissão, ou seja, o cara se omitiu, foi imperícia, imprudência ou negligência, né? Pode ter sido uma dessas 3 coisas aí. Enfim, mas que teve omissão, teve. A omissão é clara. Se foi uma omissão intencional, se foi de propósito, se eles combinaram deixar isso acontecer para ter o efeito esperado, ou se foi apenas incapacidade mesmo, burrice mesmo, né? A gente não dá para saber. Vossa Excelência está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça.
o ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos, Eu sou advogado de ninguém aqui, ministro jogou Alexandre. o celular dele no lixo. Eu não sou E advogado foi de preso. ninguém. E agora Vossa Nem do- Excelência, nem Vossa de Excelência A, nem vem, de B. Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha Não dó. coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Pô, podiam sair na Não briga, né? coloque Estão os dois um do palavras na lado minha ali. boca. Tenha dó, Vossa Excelência. Ou seja, o André Mendonça não falou nada em relação à culpa do Flávio Dino. Ele falou que houve omissão. Por que isso? Porque no contexto de julgar um cara lá do 8 de janeiro, o cara pode ter entrado sem ter feito oposição nenhuma. Se a pessoa entrou sem oposição nenhuma, é uma situação diferente dela ter forçado a barra para entrar no Palácio do Planalto, dela ter invadido o Palácio do Planalto com uso de força, né? Então, ou seja, isso mostrou aqui que realmente o Alexandre de Moraes está nervoso, cara. O cara ele está pressionado, ele sabe que esse castelo de cartas que eles construíram está muito perto de cair, né? O Trump voltando lá nos Estados Unidos, essa coisa toda, está ficando muito exposto, essas coisas todas, essas lorotas todas do Alexandre de Moraes. E, de novo, a coisa da autorregulamentação das Big Techs, é o processo da censura, que está correndo nesse meio tempo também, né? Começou ontem a primeira sessão, mas vai ter outras sessões e coisa e tal. Aqui, ó, Alexandre de Moraes diz que 8/1 demonstrou falência do sistema de autorregulação das Big Techs. Por quê? O que as Big Techs têm a ver com isso? Olha que lorota isso, né? Isso podia ser combinado de qualquer forma que o pessoal quisesse. Usaram o Telegram porque quiseram usar o Telegram. Podia ter usado outra ferramenta qualquer. Não teve nada no Twitter, não teve nada no Facebook, não teve nada em lugar nenhum. Ou seja, o que ele quer realmente é a censura, porque ele acha que isso vai resolver o problema dele. Não vai resolver o problema dele e a situação dele está ficando cada vez mais complicada. O Trump vem aí, situação do Xandão, meu amigo, tá crítica. Não é à toa que o cara tá nervoso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.